É interessante a palavra de Deus. A gente medita na Bíblia e essa madrugada o Senhor me levou lá em 1 Reis, capítulo 17. E depois que Deus, ele dá uma ordem, ou seja, depois que Elias, ele pronuncia uma sentença, falando a respeito de que não ia chover, nem orvalho, nem nada, durante um determinado período, fala para Acabe, Acabe muito rebelde diante de Deus. O que acontece? O Senhor diz assim: Elias, agora sai e vai lá para o ribeiro de Querite. E lá no ribeiro de Querite, você vai ter água e eu vou te mandar os corvos para te sustentar. Só que a Bíblia vai dizer, interessante, que em determinado momento o ribeiro secou. Aí Deus disse assim: agora vai para Serepta, que fica em Sidom. Vai que eu vou te enviar uma viúva que vai te sustentar e vai te ajudar. E aí que começa todo um enredo, toda uma história. E a mensagem que o Espírito de Deus propõe para o nosso coração é esperança em meio às aflições, às tribulações. Olha, é muito interessante esse tema, é um tema que eu tenho vivido. Como que você consegue adquirir experiência, esperança em meio a tribulações? A Bíblia deixa bem claro. Esses dias eu estava lendo lá no livro de Romanos, a Bíblia vai dizer que a tribulação, ela produz a paciência. A paciência é a esperança. E a paciência, a tribulação, a paciência. E depois que você tem a paciência, você tem a experiência. E depois da experiência, você adquire o quê? A esperança. Então, diante daquele cenário difícil, Elias agora, não mais tendo aquele ribeiro de Querite, ele agora vai para Serepta. É interessante que ele, quando chega em Serepta, ele vê uma mulher pegando os gravetos com seu único filho. E ele, quando aborda aquela mulher de Serepta, ela diz o seguinte: moço, profeta, eu só tenho um bocado de farinha, um pouco de azeite, para fazer um bolo para mim e para o meu filho, para que depois a gente venha morrer, porque a fome estava tomando conta de toda aquela região. Samaria, toda aquela parte. Mas uma coisa me chamou a atenção. O profeta disse assim para ela: faz primeiro para mim um bolo pequeno e depois você faz o resto, ou seja, vive do resto, porque assim diz o Senhor, nem a farinha da panela, nem o azeite da botija vai faltar. Mas o que o Espírito de Deus quer falar sobre esperança, além da fome, uma situação muito difícil, é que aquele menino, com o passar do tempo, ele tem uma doença grave e ele morre. Sim, aquela mulher, ela obedeceu, a farinha da panela não faltou, nem o azeite da botija, mas o garoto morreu. É aí que entra o agir de Deus, sabe quando? Quando muitas das vezes eu e você passamos por situações em que o diabo, Satanás, aquele que vem trabalhar na sua e na minha mente, ele diz assim. Por isso que eu amo o livro Campo de Batalha na Mente, de Joyce Meyer. Ele diz assim: acabou, a sua esperança está morta, eu quero ver agora como é que você vai se virar diante dessa situação. A Bíblia diz que esta mulher, quando a situação do filho dela piorou e ele morreu, ela disse assim: profeta, veio você apontar o meu pecado, a situação que eu estou vivendo, agora meu filho morreu. E a Bíblia diz que o profeta Elias, ele se cala e ele sobe para o quarto e leva aquele menino. A Bíblia diz que o profeta Elias, homem de Deus, ele diz assim para o Senhor: Senhor, até esta viúva, o Senhor vai afligir ela, Senhor, diante dessa calamidade, tirando o filho dela. Mas a Bíblia diz no verso 22 de 1 Reis 17, que Deus ouviu, quando Elias orou e falou com o Senhor, Deus ouviu a oração, a voz de Elias, e o espírito do garoto entrou no corpo dele e ele viveu. Verso 22. Deixa eu te falar uma coisa. Depois de um bom tempo sem trazer a mensagem de Deus, depois do acidente, depois de muitas experiências que eu passei com o Senhor e ainda estou passando, eu quero te dizer uma coisa: Deus, o Todo-Poderoso,
Ele, uma madrugada dessa, ele falou comigo lá em Salmo 78, versículo, se eu não me engano, 19 ou 22. Porventura poderia o Senhor preparar mesa no deserto? Deixa eu te falar uma coisa. Foi naquele deserto que aquela viúva de Serepta se encontrava, em que ali o profeta, ele colocou o seu corpo sobre o menino 3 vezes. E a Bíblia diz que o espírito do garoto entrou nele e ele reviveu e ela entregou. Ele, o profeta Elias, entregou aquele rapazinho para a mãe dele e ela disse: vejo que verdadeiramente tu és profeta de Deus e que a palavra de Deus está na tua boca. Ei, as situações que eu e você estamos passando não é para nos matar, mas é para nos fortalecer e para nos ajudar a gente a alcançar patamares maiores. Deixa eu te falar uma coisa da parte de Deus. As portas do inferno não estão prevalecendo contra a minha vida e nem vão prevalecer contra a tua, porque nós podemos todas as coisas em Cristo. Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso amigo fiel. Então, neste dia, louvado seja Deus. Neste lugar abençoado, nessa cidade linda, louvado seja Deus. Aqui direto do Espírito Santo, eu venho dizer para você que o Senhor faz. Assim como Deus ressuscitou através do profeta Elias, aquele garoto, ele ressuscita sonhos na sua vida. Tome posse de sonhos, tome posse de uma vida transformada pelo Espírito de Deus. Tome posse de vitória, porque eu sou testemunha de que o Deus que eu sirvo, que você serve, Ele faz. Ele continua fazendo. Receba neste dia a bênção do Senhor sobre a sua vida. Receba a paz em teu coração. Receba a libertação. Receba a esperança. Quando o adversário fala assim, acabou tudo, não tem nada, o Senhor é a tua esperança e guardará os teus pés de serem presos. E esse que vos fala é o diácono Ailton Bernardo. E por favor, se inscreva no canal. Adquire fé, maturidade. E se inscreva e compartilhe. Porque o diabo, vosso adversário, ele vive bramando como leão. Eu tenho visto isso de perto, procurando a quem possa tragar. Mas uma notícia boa é que as portas do inferno não vão prevalecer sobre aquele que tem o Senhor dos Exércitos como leão da tribo de Judá. Que o Senhor vos abençoe em Cristo Jesus.